Meus amigos, essa história de poupar para priorizar o Campeonato Brasileiro, eu sabia que isso não ia dar certo. Não vai dar certo. Essa história de priorizar nunca deu certo no Flamengo. O Flamengo tem que priorizar o jogo seguinte. Esquece o negócio de Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Jogue o que tem de melhor para o jogo seguinte. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba, se complicou na Libertadores, tem 2 jogos fora de casa agora, se perdeu os 2 jogos, que é normal perder fora de casa para esse time aí, o Flamengo praticamente está fora na fase de grupos da Libertadores da América, seria um fiasco, um vexame sem tamanho, e o Felipe Luiz tem que rever algumas coisas aí no seu planejamento, esquecer prioridade para brasileiro. Tem mais, se perde para o Grêmio na próxima rodada, você vai ver a enxurrada de críticas que esse rapaz vai sofrer. Porque não priorizou o brasileiro? Não é prioridade? Pois tem que ganhar do Grêmio. A obrigação é ganhar do Grêmio no Olímpico. E é muito difícil ganhar do Grêmio lá no Sul. Acompanhe, meus amigos, o que o Mauro Cera Pereira falou sobre o jogo de ontem. A derrota inesperada, mas muito merecida do Flamengo. Aqui estamos para a nossa live depois desse papelão do Flamengo, né? Que coisa medonha. Flamengo hoje, mais uma vez, como já fez em outras ocasiões, o Flamengo desrespeitou a Libertadores, o Flamengo desrespeitou a Libertadores, o Flamengo não respeitou o torneio, o Flamengo não respeitou o adversário, o Flamengo pôs a campo um time reserva, em casa, o Flamengo não jogou, como se fosse assim, vou vencer qualquer hora, né? Mais ou menos como já aconteceu, por exemplo, contra o Olímpia, como aconteceu contra o Peñarol, que são times grandes na história da América do Sul, do futebol sul-americano. Hoje o Flamengo jogou, gente, contra um time do interior da Argentina, um time que ficou 48 anos fora da elite do futebol argentino, voltou à primeira divisão em 2019, um time modesto, que desmanchou todo o elenco que foi campeão da Copa Argentina no ano passado, não tem como manter os jogadores, muitos jogadores emprestados, pegou vários jogadores emprestados, remontou o time, se organizou, foi ao Maracanã e venceu merecidamente. A vitória do Central Córdoba foi merecida. A empáfia do Flamengo, a forma abjeta como o Flamengo muitas vezes trata a competição, isso é histórico. Por isso o Flamengo durante muito tempo foi um dos maiores amarelões de Libertadores. Hoje o Flamengo repetiu. Fica o recado para o Felipe Luiz, que parece até que não viveu os fiascos recentes. Eu vou tirar o meio campo, vou tirar o Pulga e vou tirar o Gerson, vou poupá-los. E vou colocar o Everton Araújo, que é um menino que não tem condição de jogar como titular do Flamengo, ainda mais sem a proteção desses caras do lado dele. Vamos pôr ele com o Arrascaeta, que tá mal, o De La Cruz, que eu acho que não tá mal, não é porque ele fez o gol, acho que ele não tá mal, apenas acho que as pessoas esperam dele uma coisa que ele não é, um jogador mais decisivo de área, não é isso. Tira o Varela também, põe o Varela, tira o Wesley, põe de Juninho no ataque. Tá bom. Claro. Aí no final lança o Pedro, que era para entrar 5 minutos, se o jogo tivesse ganho, para recuperar ritmo, para tentar salvar o jogador que atua há 7 meses praticamente. Domingo faz 7 meses da operação dele, ele não joga já há 7 meses. A cirurgia domingo faz 7 meses. A contusão já tem 7 meses completados. Então hoje o Flamengo não respeitou a Libertadores, o Flamengo não respeitou o Central Córdoba, pôs em campo um time como se pudesse vencer a qualquer momento. É claro que os depoimentos dos jogadores, do técnico, todos vão falar, não, respeitar uma pinóia. Respeitar o time que vai jogar Libertadores, primeiro jogo em casa, é pôr na força máxima. E domingo contra o Grêmio, colocar a força máxima possível. Um dia de cada vez. Priorizar o brasileiro não significa fazer isso na Libertadores. Uma vergonha, uma derrota justíssima. Olha, estou falando isso tudo como jornalista, como analista, vou falar agora nesse momento como torcedor do Flamengo que eu sou. Essa é daquelas derrotas. Eu não sei se vocês têm essa capacidade, eu sempre tive. Tem derrota que eu não fico nem incomodado. Mereceu. É uma espécie de um bem feito. O Flamengo mereceu perder, perdeu merecidamente por uma equipe inferior, mas que se organizou, que veio ao Maracanã com a sua torcida pequena, mais aguerrida, entendeu? Para conseguir uma vitória histórica. Uma vitória histórica. Uma vergonha a atuação do Flamengo hoje, uma vergonha que fez o Flamengo hoje. E assim, não criou nada, não construiu nada, não conseguiu rigorosamente nada. Foi uma coisa assim, absolutamente tacanha. O Flamengo foi muito, muito mal hoje, uma coisa vergonhosa de batismo para o técnico do Flamengo. Aqueles que falavam que ele tinha que ir para a seleção, eu falava, além de quererem desfalcar o Flamengo, que ele vai fazer um bom trabalho, ele faz um bom trabalho.
Essa foi uma noite de pavor, mas vamos agora dizer que o trabalho dele é ruim, que ele não serve. Não é isso. Mas foi um batismo para aprender uma lição, como técnico. Não se trata assim a Libertadores da América. Não se trata assim jogos desse tamanho. Um adversário inferior, desconhecido, tem que ser respeitado, porque nesses jogos tem a mobilização. Eu mais cedo conversava com um amigo que viu os jogos do Central Córdoba e estava achando que ia ser fácil. Falava, tem goleada. Eu falei, cara, não é isso. Eu falei isso pro Pilhado lá na Jovem Pan. Falei ontem e falei hoje. Falei, o jogo para ficar fácil, o Flamengo tem que jogar uma grande partida e fazer o jogo ficar fácil. Eu não espero um jogo fácil, falei para ele. Eu acho que o Flamengo vai ter dificuldades, mas não espero um jogo fácil. Você acha que pode ser uma goleada? O Flamengo jogar pra cacete, se impor, ele pode golear qualquer time. Até um time forte. Um time perto, próximo com o dele, mas tem que jogar muito. O Flamengo não jogou nada. Não jogou nada. E eu até comentava com um colega, observar a classificação do campeonato não basta, olhar jogos do campeonato. A mobilização, a palavra-chave é essa, gente. Mobilização. O time se mobiliza, se prepara para aquele jogo. O Central Córdoba fez o jogo da vida dele. Gente, é um time pequeno do interior da Argentina, no Maracanã, contra o Flamengo, que é um dos mais poderosos times do continente, o mais rico do Brasil e do continente. É uma oportunidade de fazer história. Eles fizeram história. Esse clube centenário hoje viveu o dia, talvez, o segundo dia mais importante da sua história. Primeiro, a conquista do título da Copa Argentina, que viabilizou a chegada nessa competição que é a Libertadores, a mais importante do continente. E hoje, a maior vitória, tirando aquela sobre o Vélez, na final da Copa Argentina, a maior vitória do Central Córdoba, com o time todo mudado em relação ao do ano passado. Então, o Felipe Luiz errou feio na escalação. Você tira Varela, você tira o Wesley, põe Varela, tira o Gerson, tira o Pulga. Você já desmantelou tudo. E dá um recado para o técnico adversário, quando ele olha a escalação, ele fala, claro que ele deve ter falado para os seus jogadores. Gente, esse time que está jogando aqui, ó, eles tiraram 3, 4 titulares. Eles não estão acreditando na gente. Os caras entram mordidos. Uma derrota justa. Justíssima, mas justíssima. O Flamengo não merecia aquele gol que quase fez no final na cabeçada do Bruno Henrique na trave. Tinha que perder. A questão é, vão aprender a lição? Eu não sei. Porque não aprenderam sendo eliminados pelo Olímpia, não aprenderam sendo eliminados pelo Peñarol, e o Felipe Luiz estava no elenco contra o Olímpia. E contra o Peñarol, ele estava no clube, na base, vivendo o dia a dia. Sabe o que aconteceu? O Felipe Luiz não tinha o direito de fazer o que ele fez hoje. O Tite, no ano passado, errou, foi muito criticado e mereceu as críticas ao colocar um time misto na estreia contra o Milionários. O Flamengo não conseguiu vencer o time na Colômbia, pior time do grupo no desempenho, o último colocado, jogando com um a mais um bom tempo. Um bom tempo com um homem a mais. Empatou apenas. E hoje ele parecia ter incorporado o Tite. Escalou, deu um sinal assim, olha, nós vamos ganhar de vocês de qualquer forma. Não é campeonato carioca. Não é campeonato carioca. E no final colocar o Pedro daquela maneira. O Pedro, gente, isso é informação. A intenção é o Pedro entrar 5 minutos ali e tal, sabe? Se tivesse um jogo ganho, ele entrou para tentar empatar e virar o jogo, cara. O cara não joga há 7 meses, porra. O que é isso?